Por que jejuar? A abstinência voluntária, num tempo que nem hoje, de uma sociedade frenética, consumidora e voraz, tem um efeito muito bom na espiritualidade, tem um efeito muito eficaz na nossa controle da carne. E é uma necessidade para todos aqueles que desejam viver a vida espiritual com mais profundidade. Na história da espiritualidade, o tema da abnegação é uma coisa bem constante, está sempre aparecendo. Santos de todos os tempos fizeram isso, desde o começo da história da igreja e desde o passado. É um movimento que nos traz equilíbrio para a fé. Não se trata de ênfase nas obras, não se trata de salvação por meio de uma atitude ascética, mas antes uma forma de nos livrar das seduções, dos cuidados, das coisas que impedem a semente brotar, que foi semeada no nosso coração, de brotar, de tentar crescer. Quando nos separamos dos demais, por exemplo, para estar a sós com Deus, é uma forma de aquietar o nosso coração diante dele. Às vezes, estamos com tantas informações, com tanta sobrecarga de pensamentos e coisas assim, que temos que entrar no silêncio, para que o ruído de fora não invada o nosso coração, não invada a nossa alma. Quando a gente nega ao corpo comida e bebida, a gente vai descobrir o quanto a gente está acostumado a mantê-lo saciado, a mantê-lo sobre essas coisas. Ao jejuar, nos daremos conta de quão frequente isso é importante para a gente. E como são recursos que usamos como compensações das nossas debilidades, das nossas fraquezas, das nossas carências emocionais. Às vezes não conseguimos algumas coisas e vamos lá e comemos. A glutonaria, ela é um pecado que tem muito a ver com baixa autoestima, com cansaço, com sobrecarga, com fracasso na relação com os demais. Jejuar é deixar de comer e nos concentrar no espiritual em vez do físico. Jejuar para diminuir peso não tem nada a ver com isso. E também jejuar por protesto, como algumas pessoas fazem, também não tem a ver com esse tipo de jejum de que nós estamos falando. O Wesley ensinou que o jejum deve deixar sempre a gente mais perto e glorificar o nome de Deus. O jejum demonstra confiança em Deus. Demonstra que aquele que jejua sabe que o Senhor vai sustentá-lo. Tem provisão, além da comida. Não é o estômago que seja nosso Deus, como dizia a carta paulina. Quando jejuamos, nosso corpo aprende isso. Jejuar é um testemunho de que compreendemos que o sofrimento faz parte do discipulado. Jejuar nos dá a temperança que precisamos também em outras áreas da nossa vida. A oração necessita de jejum. A oração é a mão que vê o invisível. O jejum é a outra mão com que abandonamos e jogamos fora o visível. Se por um lado eu quero contemplar o que tenho para receber, por outro lado eu tenho que abrir mão de algo que está na minha mão para poder receber essa coisa. Nas Escrituras, o jejum bíblico refere-se à abstinência de alimento e para finalidades espirituais. Devido à secularização da nossa sociedade, o jejum às vezes é motivado por vaidade ou por desejo de poder. Eu não estou dizendo que você não deve fazer jejum com algum propósito, com alguma designação, mas do que nós estamos falando, que o jejum bíblico se concentra em finalidades espirituais e não materiais ou de conquista. Na Bíblia, os meios de jejum envolviam a abstinência de qualquer alimento, sólido ou líquido, excetuando-se a água. No jejum de 40 dias de Jesus, diz o evangelista, que ele nada comeu, e ao fim desses dias ele teve fome, e Satanás tentou fazê-lo a comer, indicando que a sua abstinência era de alimento e não de água. Às vezes, descreve o que poderia ser considerado um jejum parcial, como no caso de Daniel, uma parte da sua dieta. Ou também, 3 semanas, ele diz que ficou sem tomar um manjar desejável. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum. Daniel 10:3. Há diversos exemplos bíblicos de jejum absoluto. Abstinência tanto de alimento como de água. Parece ser uma medida desesperada para você atender uma emergência extrema. Por exemplo, quando Esther foi entrar na presença de Assuero, no capítulo 4, versículo 16, ele já fez um jejum assim. Paulo, quando se converteu, esperou a vinda de Ananias, em Atos capítulo 9.
Moisés e Elias também tiveram essa forma extremada de jejum por 40 dias. Na maioria dos jejuns, é um assunto privado do indivíduo com Deus. Mas há momentos em que os jejuns são convocados de forma para grupos ou públicas. O único jejum público exigido no Velho Testamento, na lei mosaica, é o Yom Kippur, que fala do dia do perdão, dia da expiação. Era o calendário, o dia que o povo devia estar triste e aflito com os seus pecados, lá em Levítico 23. Os jejuns também eram convocados por situações de emergência ou emergência nacional. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Joel capítulo 2, versículo 15. Quando o reino de Deus de Judá foi invadido, o rei Josafá convocou a nação para jejuar, em 2 Crônicas 20. Quando o povo respondeu à pregação de Jonas, toda a cidade de Nínive, inclusive os animais, cara, com certeza involuntariamente, jejuaram. E antes do retorno a Jerusalém, Esdras fez com que os exilados jejuassem e orassem por segurança na estrada, que estava infestada por salteadores e ladrões. Esdras capítulo 8. O jejum em grupo pode ser uma coisa maravilhosa e poderosa, contanto que haja um povo preparado e unido e unânime nas questões pelas quais estão jejuando. Igrejas ou outros grupos que enfrentam problemas podem ser substancialmente beneficiados mediante oração e jejum em grupo. Quando um número suficiente de pessoas entende do que está fazendo e por que está fazendo, as convocações nacionais podem ter resultados muito benéficos. Por exemplo, em 1756, o rei da Inglaterra, com a iminência da invasão dos franceses, convocou o país a um jejum. E John Wesley escreveu no seu diário do dia 6 de fevereiro: o dia de jejum foi um dia glorioso. Tal como Londres, raramente aconteceu essa restauração. Cada igreja da cidade estava mais do que lotada, e uma solene gravidade estampava-se em cada rosto. Certamente Deus ouve a oração, e haverá um alongamento da nossa tranquilidade. Em uma nota de rodapé ele continua: a humildade transformou-se em regozijo nacional, porque a ameaça da invasão dos franceses foi impedida. Através da história também se desenvolveu o que se poderia chamar de jejuns regulares. O jejum regular ou semanal tem esse efeito tão profundo na vida de alguns que eles ainda procuram achá-lo como um mandamento bíblico, mas não conseguiram fazer isso, porque não está claramente isso na Bíblia. Simplesmente não existem bíblicas que exijam um jejum regular. Contudo, a nossa liberdade no Evangelho não significa licenciosidade para descartar essa oportunidade. Não é porque não há leis que nos obriguem que nós não devemos jejuar qualquer dia da semana. Homens e mulheres modernos ignoram, em grande parte, os aspectos do jejum. Como acontece com todas as disciplinas, deve haver uma certa progressão nesse assunto. É prudente aprender a andar antes de tentar correr, diz a experiência. Comece com o jejum parcial. Exteriormente você está fazendo tudo aquilo que você faz do seu dia a dia, e você está vivendo o seu cotidiano, mas interiormente você vai estar em oração, em cântico, em louvor a Deus. Cultive uma receptividade aos sopros divinos, a ouvir a voz do Espírito. Quebre o jejum com uma leve refeição de frutas, vegetais, e uma dose de alegria por aquilo que você conseguiu. Desnecessário dizer também que seguir o conselho de Jesus de não ficar chamando a atenção. Olha, estou jejuando, como os fariseus faziam. Quem deve saber que você está jejuando é Deus e você. Se você chama a atenção para o seu jejum, as pessoas ficam impressionadas, é verdade, mas você já recebeu a sua recompensa, disse Jesus. Deve ser óbvio que algumas pessoas, por razões físicas, não devem jejuar. Os diabéticos, as mulheres grávidas, os que têm problemas cardíacos, os que têm dificuldade, que estão tomando alguma medicação, devem se controlar nessa questão. Em nossa dinâmica local, ao convocarmos a igreja para esse período de oração, não optamos por nenhuma forma exclusiva. A gente entende que cada um vai encontrar a sua forma. A abstinência diária de 12 horas seria uma proposta muito, muito legal, muito boa.
Mas cada um tem o direito de escolher o período, a forma, o jeito. O imprescindível não é tanto a forma, mas que você se comprometa a entrar nesse processo. Toda pessoa tem liberdade e responsabilidade de encontrar a sua forma para isso. Alguns, por várias razões, vão preferir jejuns parciais, semelhantes à do profeta Daniel, ou privar-se de alguma coisa específica por um tempo. Também devemos ser sensíveis aos momentos de exceção, impostos por alguma atividade familiar, alguma coisa que aconteça, um casamento, um aniversário, ou até uma enfermidade passageira. Se achar por bem que isso que foi quebrado, você pode fazer compensações em horários seguintes ou coisas assim. E em cada caso, ou até na falha por um esquecimento, ao reconhecer, coloque-se diante daquele que o convidou para essa aventura. Não fique se culpando de uma forma destrutiva, sabendo que o Senhor conhece as nossas limitações, os nossos fracassos, os nossos erros. Esse convite não é uma busca heroína. A gente não está querendo medir a tenacidade ou o vigor que você tem. Pelo contrário, um esvaziar-se da vanglória humana, um reconhecimento da nossa fraqueza e vulnerabilidade, para ser cheio da força e da glória de Deus, na comunhão com os demais, que são também membros do mesmo corpo, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto eu me baseei no livro Formação Espiritual do Wesley Tracy, da Casa Nazarena, Celebração da Disciplina do Foster, e Manual A Vida Devocional da Tradição Wesleyana, uma edição do Steve Harper, uma edição da igreja da editora Filhos da Graça, de Belo Horizonte, e Cenáculo de São Paulo, lançada recentemente em 2014. Que esse período seja um período especial para você. Com certeza o Senhor vai falar muito contigo. O Senhor te abençoe no seu dia.